Sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro encontro do INCT SBN Júnior. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Thaís, eu sou discente do Núcleo UFSC e vou estar acompanhando as atividades dessa noite. Hoje daremos a sequência para a nossa programação, com a apresentação do Núcleo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e teremos a participação da Gabriela, da Carolina, da Elisa e do Lucas, que vão compartilhar conosco as atividades, experiências e resultados desenvolvidos no âmbito do projeto. Antes de começarmos, eu vou pedir para quem estiver aqui presente que preencha a lista de presença para a emissão de certificado depois. Bom, eu acho que é isso. Novamente, eu agradeço a presença de todos aqui e passo a palavra já para o núcleo apresentador da noite. Muito obrigada, Thaís. Vou compartilhar aqui a tela com vocês e a gente inicia a nossa apresentação. Vamos ver aqui. Enxergam bem, pessoal? Sim. Aí, perfeito. Vamos começar então. Pessoal, um prazer, Mais uma terça-feira aqui com vocês. Hoje a gente vai apresentar um pouquinho do núcleo IPH URGS e vale mencionar, que nós somos em muitos professores, aqui no IPH e muitos alunos também. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho dos integrantes do núcleo NESA e numa outra oportunidade, os colegas do LELA vão participar e apresentar o que eles desenvolvem de pesquisa do INCT no IPH. Começando então um pouquinho sobre a nossa estrutura. Então, a gente fica localizado na URGS Campos do Vale. Para quem não sabe, a URGS é um campo todo espalhado, então, por Porto Alegre, A gente tem o campus do Centro, o Saúde, e tem o campus do Vale, que fica um pouquinho mais afastado. Ele foi fundado, então, em 77, conta com mais de 30 mil pessoas, na comunidade acadêmica. Mas o IPH, ele está lá muito antes do que o próprio Campus do Vale, O Campus do Vale acabou sendo, então, construído ao redor ali do IPH. Ele funciona, então, desde 53, É um centro referência para diversos assuntos, principalmente aí hidrologia e o saneamento ambiental, agora é uma força muito grande também dentro do IPH. A gente tem cerca de 30 professores e mais de 400 alunos. Estão divididos, então, entre engenharia ambiental e hídrica e também dentro do programa de pós-graduação em recursos hídricos e saneamento ambiental. A gente faz parte, então, do Núcleo de Estudos em Saneamento Ambiental. Esse é o nosso grupo do CNPq. Quem coordena é o professor Salatiel da Silva e o professor Fernando Magalhães, que faz parte aqui do INCT-SBN. Foi fundado em 2020, então, foi ali na pandemia que o pessoal se organizou para essas ações, então, voltadas ao saneamento, e o grupo cresceu muito desde então, com a entrada aí de novos professores. A gente tem 5 professores hoje e mais de 30 alunos, aí em todos os níveis, desde a iniciação científica até o pós-doutorado. Um pouquinho da estrutura, então, o NESA tem um laboratório próprio, dividido aí em alguns prédios. A gente tem um HPLC-MS, a gente tem o massas, então, a gente tem um HPLC com arranjo de diodos, a gente tem analisador de carbono orgânico total, TOC, temos de dois modelos diferentes, microscópio invertido e mais outros equipamentos, assim, menores de bancada. A gente tem infraestrutura completa, então, para análise de água, efluente e outras matrizes ambientais também. Falando um pouco dos projetos, recentemente tivemos 2 projetos aprovados, 2 grandes projetos, coordenados aí pelo professor Fernando Magalhães, também em parceria, com o professor Salatiel. A gente tem o Climaris Wash, então, que são ações integradoras de gestão, governança e soluções baseadas na natureza para água, saneamento e saúde, no contexto da resiliência climática, um edital da FAPERIX do CRIEC. São a criação, então, de centros de referência internacional em estudos relacionados às mudanças climáticas. Conversa muito com o que a gente já faz no INCT, a gente faz várias pesquisas em conjunto e acaba que uma é continuidade da outra, todo mundo se
conversa. Vários professores e outros pesquisadores que estão aqui nesse INCT-SBN participam também desses outros projetos que a gente aprovou recentemente. A gente tem o PharmaRes-SBN também, mais voltado então aí para a resistência antimicrobiana em soluções baseadas na natureza. Né? O nosso foco então é buscar, né, evidências por meio, né, da criação de ferramentas e análise de dados para um saneamento sustentável e resiliente, falando então dessa questão, né, tão urgente que é a resistência a antimicrobianos. Passo agora então a palavra para a Carol, que vai falar um pouquinho sobre a nossa equipe. Boa noite, pessoal. Eu sou a Carol. Vou falar um pouquinho da equipe que faz parte do núcleo IPH URGS. Ela é composta por 3 professores principais, que é o Davi da Mota Marques, que é o professor coordenador do NCT-SBN, o professor Fernando Magalhães e a professora Lúcia Rodrigues. Ambos, Davi e Lúcia, eles fazem parte do projeto do núcleo de pesquisa do LELA, e o Fernando Magalhães do NESA, e nós somos a equipe do professor Magalhães. Como a Gabriela mesmo falou no início, a gente somos muitos, né, para dar aqui uma palestra de 30 minutos, muito rápido. Então, a gente se separou, né, para fazer agora nós, e em outro momento a gente está combinando com o pessoal ali do Lela mostrar as pesquisas deles que eles estão desenvolvendo. Ok. Então, aqui é o núcleo IPH URGS, composto pela Gabriela, por mim. Nós estamos fazendo doutorado, né? Somos já formadas em engenharia ambiental e sanitária, e temos 13 Cs, né? A Elisa, o Lucas e o Gustavo. Eles e o Gustavo fazem engenharia ambiental na URGS, e o Lucas faz engenharia química. Então, eles estão sempre com a gente, nos ajudando em tudo. Eles realmente, assim, ó, pegam no batente e trabalham demais. Ok. Então, falar um pouquinho da minha atuação. Eu fiz o meu mestrado ali no PPG também, e eu trabalhei com 2 sistemas. O sistema do esgoto bruto forte, descentralizado, que é o sistema que a gente tem ali no IPH URGS, que é o sistema que, inclusive, foi construído há pouco tempo, em 2024, e acredito que algum de vocês devem ter visto ele no início da operação, naquele evento que teve de integração ali do INCT-SBN. E também trabalhei com outro sistema, que é um sistema CSO, que a gente fala, que é um sistema de tratamento de esgoto centralizado, que fica em São Leopoldo, e ele trata esgoto sanitário mais pluvial. Aí eu trouxe umas 2 fotos para vocês verem a diferença, né, do esgoto bruto forte e do esgoto mais diluído. Ok. Então, esse é o nosso, falando um pouquinho do nosso IPH, a gente tem, então, um sistema de wetland vertical, seguido de wetland horizontal, e a gente não tem um tratamento preliminar. A princípio, a gente não tinha isso antes. Então, a gente praticamente alimentava o nosso vertical com esgoto bruto mesmo. E com o tempo, a gente foi vendo que talvez a carga muito alta, para preservar o sistema, a gente decidiu, né? A gente começou com 500 litros por dia, mas teve decidiu colocar pela metade depois para tentar preservar, né, um sistema que era novo ainda, então, mas mesmo assim, mesmo dividindo pela metade, a gente ainda aplicava muita carga orgânica aqui. Aí a gente aplicava cerca de 30 gramas de DBO metro quadrado dia. Então, ok. Então, mesmo a gente observando essa pequena camada de lodo no vertical, principalmente, o nosso sistema ele nos surpreendeu muito, porque ele removeu muito, né? Tudo, remoção de DBO, de DQO, acima de 80%, e nutrientes também. Então, foi um sistema que a gente não esperava que isso fosse acontecer, mas deixamos assim para ver o que ia dar, e nos surpreendeu bastante. Ok.
Então, a gente trabalhou também com as transformações do nitrogênio, eu trabalhei no meu mestrado, porque eu trabalhei o vertical e horizontal, eles são já consolidados para nitrificar e desnitrificar. Então, eu trouxe no meu mestrado esse diferencial da alta carga orgânica, de aplicar no vertical para ver se isso ia influenciar, né, nos processos de nitrificação e desnitrificação. E mesmo assim, o sistema ele se mostrou bem robusto a isso, mesmo aplicando 30 gramas de DBO, 8 gramas de amônia, ele nitrificou bem e desnitrificou também. Então, ok. E o outro sistema que nós trabalhamos, que é um sistema centralizado, do SEMAI, CSO, nós encontramos, então, em escala real, né, um sistema de wetland que é muito difícil da gente encontrar no Brasil, assim, em grande escala, sabe, em escala real. Então, é um monitoramento que a gente faz há mais de 5 anos já, e a gente tem visto que os parâmetros físico-químicos, eles têm chegado a remoções acima de 80%, 70% de DBO, DQO e nitrogênio, e principalmente nitrogênio, né, que chega ali abaixo de 20 miligramas por litro de nitrogênio total. E aí a gente se perguntava por que está acontecendo isso, né, porque remove tanto. Então a gente decidiu fazer uma análise microbiológica ali do wetland para ver que comunidades estavam presentes ali, fazendo, né, as suas vias de degradação. Então, a gente fez essa análise do biofilme e descobriu que no nosso sistema tinha bastante nitrospira. E então a gente teve esse achado de encontrar nitrospira, além disso, em escala real, né, no nosso sistema. E nitrospira, por que eu falo de nitrospira? Porque a nitrospira, ela é um organismo que na nitrificação, ela faz a nitrificação completa. Então, não faz aquela nitrificação convencional, que é por 2 etapas, 2 organismos diferentes, ela faz em uma única célula. Então, esse foi o diferencial, né, da gente encontrar isso no nosso sistema. Ok. Perfeito, pessoal. Continuando aí com a linha da Carol, então, dos sistemas que a gente trabalha. Agora, muita gente tem voltado, então, os nossos esforços para a parte da microbiologia. Eu vou falar um pouquinho mais na sequência da minha fala. Alguns outros sistemas que a gente trabalha, né? Esse eu não vou entrar em detalhe, porque acredito que os professores ou os alunos desse sistema, né, vão vir a explicar, né, um pouquinho mais sobre eles, mas a gente trabalha muito em parceria dentro do INCT. A gente tem em Videira, então, com a professora Catiane, né, núcleo da UNOESC, um sistema de tratamento que utiliza o efluente tratado, né, do wetland para reuso, né, na irrigação. A gente tem também o sistema lá da UFSM de Santa Maria, com a professora Samara, né, o Anderson, e você trabalha bastante nesse sistema também, eu fiz o meu mestrado ali. Ele atende, então, um residencial universitário, né, a casa do estudante. A gente tem dados bem robustos ali de monitoramento do sistema. A gente tem a Piomad, né, efluente industrial, numa indústria de madeiras também. Eles lançam, então, no ambiente, um pouco infiltra e um pouco vai para o curso hídrico. E por que eu chamo atenção, então, para esses sistemas? Aqui no IPH, né, com a orientação ali do professor Fernando, a gente busca, então, em todas as pesquisas, seja doutorado, seja IC, seja mestrado, ter um leque, tem um rol ali de SBNs para diferentes contextos, né, diferentes escalas, diferentes propósitos também, tanto do lançamento quanto o tratamento. Outro sistema muito bacana que a gente tem é um sistema, a gente chama carinhosamente de sistema da banca, né? Porque ele fica junto numa residência que tem uma dessas banquinhas coloniais, né? Na estrada. A gente trabalha faz uns bons anos já. Com ele, ele atende, então, uma residência, ele é unifamiliar. Ele tem um tanque séptico, então, seguido do wetland vertical e depois infiltração no solo. E esse sistema, ele nos chamou muito a atenção, né? Porque ele tem uma elevada, né, e prolongada remoção de nitrogênio e fósforo.
Ele é um sistema, então, que trabalha aí há mais de 10 anos, né? Ele opera há mais de 10 anos e ele atinge eficiências muito, muito elevadas. Então, seguindo nessa ideia, né, que a gente está com essa linha muito forte agora de análise microbiológica, a gente também fez o sequenciamento, né, o LGS, do biofilme desse sistema, na zona de entrada e na zona de saída, também em profundidades diferentes, para entender melhor, né, como que ele se comporta. Ele trabalha, então, apesar dele ter uma distribuição vertical, ele trabalha com um étano horizontal, porque ele fica o tempo inteiro, então, ali saturado. Fica uma pequena camada em cima, então, ali de transição que não é saturado. O que a gente encontrou dentro dessa comunidade dos micro-organismos? Na parte mais da entrada, a gente encontrou bactérias especializadas, então, na degradação de matéria orgânica e ligadas também à hidrólise e fermentação. Possivelmente, por conta da alta carga que esse sistema recebe, vocês podem ver ali na foto do Connie Inhofe, né? É um efluente muito, muito, muito carregado e ele entrega um efluente final, né? Muito polido, muito clarificado. Talvez por conta, então, dessa alta carga ali na zona de entrada, a gente encontra esses organismos mais especializados para a matéria orgânica. Já na zona de saída, a gente encontra bactérias especializadas na transformação de nutrientes, com destaque, então, para decloromonas. A gente vê aqui no gráfico a abundância delas, principalmente na saída. É muito curioso encontrar isso num sistema em tanta quantidade, né? Elas são ligadas aí, então, como eu comentei, à remoção de nitrogênio e fósforo, né? Nitrospira, como a Carol explicou, e a decloromonas, ela também atua na remoção de nitrogênio, mas ela pode atuar também na remoção de fósforo, né? Ser um organismo não convencional do que a gente chama das PAUs, né? PAO, os organismos acumuladores ali de fósforo. Como vocês podem ver, esse é apenas o período que a gente acompanhou, né? A gente começou a acompanhar esse sistema depois que ele já tinha mais de 10 anos de operação. A remoção de fósforo, ela se mantém ao longo do tempo, né? Não é um caso isolado que passe de 80% de remoção de fósforo, o que é um número muito elevado, falando de um étano que trabalha como horizontal. O nitrogênio também, né? No geral, a gente sempre tem elevadas eficiências de remoção, né? Atingindo ali 68% para o amoniacal, por exemplo. E vale lembrar, então, né? É um étano que trabalha como horizontal e ele tem mais de 10 anos de operação. Então, aí a importância da gente entender melhor, além do físico-químico, o que acontece nesse sistema. Pensando aí, futuramente, talvez, em modelar outros étons para atingir, então, essa eficiência tão elevada depois de tanto tempo. Uma coisa que a gente tem trabalhado agora mais recentemente, né, é o trabalho da minha tese e também nos outros dois projetos que eu comentei, o Climaris Wash e o PharmaRes, né, as gurias aqui me ajudam também, outros membros do NESA. O que eu trago assim de dado preliminar, né? A gente já processou muitas amostras e a ideia então é entender um pouco melhor como a resistência antimicrobiana ela se apresenta em diferentes soluções baseadas na natureza e também na infraestrutura cinza, que é o próximo passo, para a gente poder fazer esse comparativo, tanto de eficiência de parâmetros clássicos, né, remoção de parâmetros clássicos físico-químicos e microbiológicos ligados aí aos organismos indicadores, né, como E. coli e coliformes, mas aos poluentes, né, principalmente os fármacos e os antibióticos em específico, e trabalhar também com resistência antimicrobiana. Dos sistemas que a gente apresentou, né, o que eu posso adiantar já? Esse primeiro, a Serra Unifamiliar, é a banca que eu acabei de explicar, e o SEMAI, que a Carol comentou então. A gente vê uma forte presença no bruto de organismos, né, resistentes a antimicrobianos, bactérias em específico, e no SEMAI a gente vê forte presença no bruto, né, a ausência após a lagoa, que tem esse sistema, e um leve aumento, então, no étano. Então, agora a gente está buscando compreender como que se comporta, né, diferentes tecnologias, diferentes étanos, diferentes modalidades, e qual é o impacto disso. A gente vai fazer coletas também agora no lançamento, né, seja no curso hídrico ou no solo, para entender como esse perfil de resistência ele está se perpetuando e como ele atua ali no meio ambiente e dentro da tecnologia em si.
alguns organismos bem conhecidos que a gente já encontrou que se apresentaram resistentes a uma série de antibióticos. Eu não vou aborrecer vocês com todos os detalhes, né? Uma lista enorme ali de antibióticos, mas a Klebsiella pneumoniae, os enterococos, várias espécies de enterococos e Escherichia coli também. Então, resistente aí a antimicrobianos, que levanta um alerta para toda essa questão do saneamento. A gente trabalha também com resistência antimicrobiana em ambiente natural, né? Buscando integrar tudo que a gente já faz dentro das SBNs. Talvez algum de vocês tenha visto uma nota que a gente divulgou nos nossos meios, a gente mandou essa nota também para os órgãos responsáveis, sobre um isolado, né, de Acinetobacter baumannii, uma bactéria de extrema relevância clínica, que nós encontramos, e ela foi resistente a todos os antibióticos que nós testamos também. Então, a gente vê como muito importante dentro do INCT-SPN e dos outros projetos levar, então, para a comunidade o que a gente encontra aqui, principalmente para os tomadores de decisão, né? A gente explica para a comunidade, né, o que acontece, quais são os nossos achados, mas a gente sempre está aberto, então, a discutir maneiras, então, de mitigar tudo isso que a gente acaba encontrando, tanto para esgoto, né, quanto para ambiente natural. E agora, né, vamos falar um pouquinho, né, do trabalho dos ICs, né, como a Carol muito bem falou. Eles realmente pegam no batente, eles trabalham demais conosco, né? A gente trata eles, assim, de mestrando para cima e eles entregam, né? Eles apoiam a gente muito em campo laboratório, né? Alimentação de banco de dados, a gente tem vários sistemas monitorados, né? Várias frentes, eles ajudam a gente muito nisso. Redação científica também, né? A gurizada já se vira muito bem. E a questão de gerenciamento e administração também, tanto o laboratório, né, quanto a questão dos projetos também. Que, enfim, o laboratório, né, e a redação é uma ponta do que a gente faz, mas para manter tudo isso a gente precisa de uma estrutura muito grande. Então a gente conta com o apoio aí de todos os colegas. E eu passo a palavra então para o Lucas agora. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu vou apresentar aqui um projeto, né, que ele foi desenvolvido, que está relacionado à minha bolsa ali, de iniciação tecnológica, que foi justamente, então, o desenvolvimento, né, a construção de uma ferramenta de apoio à tomada de decisão para a seleção de SBNs aplicada ao tratamento de efluentes, né? Então, assim, como a Gabi já apresentou ali todos os sistemas que a gente trabalha e conhecendo, assim, os outros sistemas que as outras instituições também têm contato, esse trabalho ele partiu, então, da necessidade da gente organizar todos esses dados, essas informações dos sistemas, e transformar isso em algum critério comparável, né? A gente estruturar, assim, uma base que ela consiga auxiliar no momento, assim, de tomar uma decisão em diferentes contextos que a gente tem aqui não só no Rio Grande do Sul, né? Mas justamente ter uma caracterização, assim, mais do país, digamos assim, da região, e, assim, a escolha dessas soluções, né, ela envolve múltiplos critérios, né, então, a gente fez uma organização nesse sentido, e o que a gente está em desenvolvimento até agora, então, é justamente a criação desse banco de dados, né, que é uma planilhas, vamos dizer assim, a estruturação de uma matriz de decisão, né, estruturar ali quais são os critérios, e aí, a partir disso, montar um protótipo ali, utilizando o R e o pacote Shine ali dentro do R, para fazer essa ferramenta, né. Então, como tem ali num fluxogramazinho, né, tem então os dados da literatura, do campo, ali do laboratório, que são condensados, são organizados esses dados, né, em planilhas, e a partir disso a gente tem essa ferramenta de decisão, né? Ok. Aqui eu trouxe um exemplo de como fica uma parte da planilha que a gente está utilizando no sistema. Então, a gente trabalha com duas principais, que seria uma geral ali com todas as soluções, e aí a gente organiza em colunas ali algumas caracterizações desses sistemas, e a outra seria mais, assim, uma visualização, né? Então, elas estão padronizadas por códigos e de uma forma que o sistema consiga fazer a leitura e interpretar esses dados. Isso aqui é um recorte de como ele aparece ali na ferramenta que a gente está desenvolvendo.
Mas como eu comentei, né, por enquanto é um protótipo, a gente está fazendo os testes em cima disso, para justamente melhorar, né, a forma com que isso funciona, né? Pode passar. Bom, e aí, falando um pouco sobre a lógica ali da matriz de decisão. Como, assim, é algo mais complexo, né, tu tomar uma decisão e chegar a um resultado único, assim, de uma solução, a gente pensou primeiro, assim, em passar por alguns filtros eliminatórios, né? Então, a questão do tipo de efluente, uma remoção mínima desejada, a área disponível, né? Então, sendo um fator de limitação, digamos assim, e a necessidade ou não ali de manutenção, né? E aí, a partir disso, a gente classifica ali os sistemas com algumas pontuações, né? Alguns pesos, né? Seria o desempenho técnico desse sistema, a área que ele ocupa, né? Relacionado também à carga, a operação dele, a possibilidade ou não do reuso ou do lançamento. A evidência seria a questão de como ele aparece nos trabalhos e o custo ali de operação de manutenção dele, né? Então, essa pontuação multicritério, ela serve ali, por exemplo, para fazer o ranqueamento depois ali das soluções, né? Tendo uma opção que seja mais adequada ou outras, né, nesse sentido. Ok? Bom, isso aqui é uma visualização da página inicial, vamos dizer assim, do que a gente está desenvolvendo. Então, ele aparece ali na parte esquerda ali todos os dados de entrada que a gente solicita ao usuário, né? Então, um tipo de efluente, uma vazão, e ali a questão ali das concentrações de DBO, DQO, nitrogênio e outros parâmetros que ficam para baixo. Não são todos os dados, assim, não é necessário preencher todos esses dados como valores de entrada, mas quanto mais específico, quanto mais dados coloca, melhor a resposta, vamos dizer assim, né? Essa é justamente a ideia. Então, como eu falei, ele gera um ranking, dependendo do caso que você coloca ali, e ele faz o cálculo depois de acordo com os pesos, como eu comentei, né? Ok. Bom, aqui tem uma explicação mais ou menos de como funciona, né? Ele tem esse fluxo integrado entre as planilhas e o sistema. Então, a gente cadastra esses estudos, esses casos no banco de dados. A gente tem, digamos assim, como a Elisa, a Carol comentou ali, a Gabriela comentou, de fazer um banco de dados completo de todos os sistemas que a gente trabalha. Então, o aplicativo ali, o pacote Shine, ele vai ler esse resumo, essa tabela, e vai comparar com os cenários de entrada, e aí ele vai eliminando ou não as opções, né? Então, e o resultado final seria justamente esse ranking. Dependendo dos valores que tu coloca, ele traz uma área estimada, os motivos da recomendação e traz alguns casos semelhantes de acordo com o que tem na base de dados, né? Então, assim, ele é um protótipo ainda, é um projeto, assim, bem grande, ele tem um potencial bem alto, e que precisa, assim, dos próximos passos seria justamente fazer uma validação de tudo que foi desenvolvido até agora e otimizar, né, toda essa questão do banco de dados, né, para tornar aquilo ali o mais eficiente possível na questão ali da simulação dos casos, né. E aí, eu dei início a esse projeto, o Gustavo, ele está dando continuidade, então a gente está trabalhando em conjunto aí para terminar justamente esse projeto aí. Elisa, agora então, muito obrigada, Lucas. Bom, boa noite, gente, tudo bem? Agora eu vou apresentar um pouquinho do que eu venho trabalhando, claro, além de ajudar nas análises no laboratório e na administração ali do nosso grupo de pH. Então, eu venho fazendo flyers, assim como vocês podem ver aqui, dos sistemas que a gente vem trabalhando, tá? Justamente nessa mesma ideia, né? De ter um banco de dados ali, porque a gente vê que são vários sistemas que a gente trabalha. E é bom a gente manter uma certa organização, né? Do que a gente tem. Então, eu montei aqui. O Lucas ali estava fazendo a parte mais técnica de tomar de decisão. E eu aqui estou fazendo mais a parte de divulgação mesmo dos nossos sistemas. Não só para
para a nossa organização interna do próprio INCT, mas também para fora da comunidade acadêmica, deixar algo mais visual para as pessoas conseguirem entender mais ou menos o que é um wetland, por exemplo, e o que a gente trabalha. Então, aqui, se der para ver, tem as principais características ali do sistema, né? O fluxo, a área, tipo de efluente, tipo das plantas, assim também como a eficiência de remoção e também outras características importantes. Ok. E, bom, a ideia é que depois desses cards estarem prontos, a gente conseguir agregar eles no nosso site do INCT-SBN. Então, aqui seria entrando no site e clicando ali na parte dos produtos e entrando na parte de inventário de SBN, ok? E daí, scrollando ali para baixo, a gente tem um mapa interativo que pode passar, que entrando ali nesse mapa a gente tem todos os sistemas ali em cada local, né? Seu local. E a ideia é mesmo colocar esses flyers ali junto, quando tu clica no sistema, ele apareceu o flyer junto. E daí assim a gente tem uma maneira bem legal, né, de ter todos os nossos sistemas integrados num só lugar. E não só para a gente conseguir ver o que cada um está fazendo, mas também para pessoas que se interessem por esse tema, consigam ver de uma maneira fácil, sabe? Ok? Bom, então, para os outros membros dos outros núcleos aqui do INCT-SBN, eu queria convidar vocês, então, a participar para me ajudar a fazer esses cards. Então, eu montei um formulário aqui, onde vocês podem preencher com as características dos sistemas de vocês. Então, ali, se vocês entrarem, tem ali bem explicadinho, né, as informações que vocês têm que botar para que eu consiga montar esses cards dos sistemas de vocês e a gente conseguir, né, agregar tudo junto no mesmo lugar. E eu vou também estar divulgando esse link ali depois no grupo, até para as pessoas que não conseguiram participar hoje da reunião conseguirem também entrar ali e preencher. Mas eu acho que seria bem legal se cada um conseguisse preencher, né, as informações dos seus sistemas para a gente conseguir, né, dar continuidade a esse trabalho. Ok. Aí, perfeito então, pessoal. Muito obrigada, Elisa. Essa ideia dos cards, né? Tá ficando muito bacana, a Elisa tomou a frente ali. E o trabalho do Lucas de ter uma ferramenta, né, para auxiliar na tomada de decisão da melhor escolha, né? Qual é a melhor SBN, qual é o melhor tipo de wetland, vai muito, né, ao encontro do que o INCT-SBN se propõe, que é levar, né, para além da academia as funções baseadas na natureza. A gente realmente quer que as pessoas se interessem por esse assunto e apliquem, né, nos seus novos projetos, seus novos empreendimentos. Então, muito bacana, né? Parabéns ali para a gurizada que iniciou esse projeto. O Lucas ali com essa ferramenta de tomada de decisão, o usuário vai poder colocar os dados de entrada dele ali e ter uma visão de qual é, então, a tecnologia mais adequada para ele naquele caso, né? Num descentralizado, com alta carga, como a gente viu aqui, um município, por exemplo, um condomínio, enfim, que a gente usa em cada situação, vai ficar muito bacana. E a Elisa divulgar os sistemas que a gente já tem, né? Tá ficando muito legal ali o inventário em si, já com os pins ali no mapa. E vai ser um produto muito bom do INCT a gente ter tudo isso catalogado. E uma forma, assim, bem harmônica, né? Visualmente muito harmônica. Todos os sisteminhas, eles têm ali, então, né, os desenhos, o mesmo padrão, né, enfim, informações ali, chave que podem servir, então, para um órgão público, por exemplo, tomar aí uma decisão de adotar uma SBN com base ali nas eficiências, né, o que esse sistema integra, então, entrega, né? Então, em casos ali reais, temos que a gente já monitora. Então, como a Elisa falou, ela vai mandar ali depois o link, né,
Participem para a gente conseguir até o final do ano montar o maior número possível aí de cards e divulgar o INCT, né, os núcleos da universidade de cada um de vocês. Acho que é isso, então, pessoal. Muito obrigado. Eu vou abrir a palavra para a Carol, para ela fazer o encerramento. Muito obrigada, pessoal, por ter ouvido a gente. Qualquer dúvida sobre os sistemas, pode nos procurar também. Aqui a gente falou bem rapidamente, né, sobre eles, mas quem tiver interesse em saber mais alguma coisa em particular, pode entrar em contato com a gente, né? Então, é isso. Isso aí, muito obrigada. Thaís? Bom, pessoal, parabéns pela apresentação, Gabriela, Carolina, Elisa e Lucas. Em breve, Gustavo também, né? Para a tua apresentação. Bom, então, eu vou passar a palavra para todo mundo que quiser se manifestar, né? Fazer alguma pergunta. Fiquem à vontade. Ou então a gente já pode encerrar, eu acho, a gravação, né? Perfeito. Tá, então... É isso, pessoal. Obrigado por participarem de mais um webinar, então, do INCT SBN Júnior.